nossa geração tá com uma cara diferente. O pensamento de ontem tá dando lugar a novas possibilidades. Cuidar da saúde não é algo novo, mas existe um novo jeito de se cuidar. O cuidado velho é estudar doenças, o cuidado novo é estudar a saúde. Ser jovem era apenas uma idade, agora uma mentalidade. O cuidado velho é viver mais, o cuidado novo é viver mais e melhor. E se revolucionamos a forma como nos cuidamos, por que não revolucionar a forma como trabalhamos? O jeito velho era apenas um caminho. O novo são vários. O que era uma grande aposta, agora são possibilidades de sucesso. Antes você estava sozinho, hoje estamos todos juntos. Mais do que uma marca, uma comunidade. Porque evoluir é fazer diferente. É mudar. O mundo tá mudando. O mundo tá ficando cada vez mais Hive. Hive, bem-vindo ao novo. E aí, pessoal, muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Como estamos? Ótimo sabadão, espero que todo mundo esteja animado nesse sabadão, dia 23 de agosto de 2025. Bora que ninguém pode parar. É isso aí, tamo junto aqui pra gente poder conversar sobre um assunto extremamente importante de dia de hoje. Para você que é afiliado Pro, você que quer crescer seu time, você que quer aprimorar suas habilidades, se desenvolver dentro do plano de negócios da Hive, hoje é o dia para você prestar muita, mas muita atenção em tudo que eu vou falar, em todas as orientações, tomar nota, então papel, caneta, depois assistir novamente esse treinamento. E aí também já puxa um gancho muito importante, né? Se você tem equipe, se você tem pessoas que estão no processo também de expansão da rede de afiliados, passe depois esse treinamento para que elas possam assistir, para que elas possam estar falando a mesma língua que você estará falando quando esse treinamento acabar. Tá legal? Coloca aí no chat Amizade do Amor da onde você tá assistindo, né? A Fátima colocou aqui, no Rio tá sol. A D Fátima falou que lá no Rio Grande do Sul tá chuva, né? Tomara que essa chuva esteja vindo, porque aqui tá um clima seco da caçarola aqui em Campinas. Então coloca daí da onde você tá falando e vamos para esse nosso bate-papo, vamos para essa nossa conversa que com certeza ela vai ser muito produtiva, tá? Bom, eu acredito que em relação ao tema do nosso dia de hoje, né? Todo mundo esteja ciente, porque nós promovemos ali nos grupos, então todo mundo está ciente hoje, acredito eu, que o assunto da nossa conversa é convite, abordagem, tá? E o que que acontece, né, pessoal? Assim, eu posso afirmar para vocês, existe uma habilidade dentre todas as habilidades do marketing de relacionamento, da pessoa que quer empreender, que quer trabalhar com venda consultiva, que é a habilidade de abordar as pessoas e que eu julgo ser, quiçá, a mais importante que tem, tá? Eu falo isso porque, assim, quando você vai para desenvolver a habilidade de abordagem, ou você entende na posição que a abordagem está dentro do nosso funil de vendas, fica muito claro que ali, o que que nós temos de fato? O primeiro momento de interação com o nosso prospect. Então vamos lá. Vamos dar aqui um passo para trás para poder ir para frente. Vamos trazer lógica no nosso pensamento. Então eu comecei a minha carreira com a Hive, eu estou lendo os playbooks, eu estou debruçado sobre isso, e eu entendi, né, que, poxa, eu preciso ter uma mentalidade empreendedora, que algumas coisas na minha cabeça elas precisam mudar para que de fato eu me torne um empresário. No mundo hoje, né, e no Brasil então, às vezes é pior ainda, a gente não é encorajado a ser empreendedor, então a gente tem ali aquela cabeça mais vitimista, a gente acaba negligenciando algumas coisas que são obrigação, algumas coisas que são parte da nossa responsabilidade, mas a gente já lapidou tudo isso.
Então, se você está conectado nos eventos, se você está lendo o playbook, se você está vendo o Hive Academy, muito é falado sobre a questão da mentalidade nesses pilares de educação que nós temos dentro da Hive. Passado isso, a gente entra em ações mais voltadas para a mão na massa. E a primeira ação mão na massa, digamos assim, é a gente construir a nossa lista de contatos, que são as pessoas que a gente vai abordar, que a gente vai conversar, para que elas possam saber que a Hive existe, né? A Hive é uma empresa de 2 anos. Basicamente, né, pessoal, 2 anos é difícil, é muito pouco tempo. A gente está começando a nossa operação. Então, assim, a Hive, ela precisa ser anunciada por quem? Por você. Por isso que a Hive, ela te paga para isso. Então, para quanto mais pessoas você fala, você anuncia que a Hive existe, que os produtos da Hive existem, mais você tende a ganhar market share, que é tamanho de mercado, e por ganhar mais tamanho de mercado, o que, que vai acontecer? Você vai aumentar as suas comissões, você vai aumentar o seu bônus. É assim que funciona, é o escopo do modelo de negócio hoje que a gente opera. Beleza? Então, olha só, né? Eu estou falando tudo isso para vocês para trazer um senso lógico aqui à nossa conversa. Só que até então, quando eu estava ali naquele processo de, poxa, eu vou construir a minha lista, eu vou fazer a minha lista, eu estou num processo by me. Ou seja, né? Eu comigo mesmo. Perfeito? Então, sentado na cadeira, com uma folha e um papel na mão, você chega até aqui. E aí, a gente vai, posteriormente a isso, a o primeiro momento de uma etapa de interação com os nossos prospectos, com os nossos leads, com as pessoas que podem comprar os nossos produtos ou se tornarem afiliados da Hive. Como a gente está hoje no Conexão Hive Pro, a ideia não é falar sobre compra de produto. A ideia é falar sobre afiliados que queiram ingressar e se tornar empresários junto a nós na Hive, tá? Mas vamos lá, eu trouxe uma imagem aqui para ilustrar um pouco do nosso bate-papo, tá? Então vamos lá. Eu quero que vocês prestem atenção e o porquê que eu estou falando isso, e até para vocês aprenderem um pouco no sentido de uma visão mais, digamos assim, né, completa do trabalho que a gente executa, né? Então, eu queria discorrer um pouco dessa imagem para vocês poderem entender, tá? Então vamos lá, não se atentem muito às letrinhas aqui do lado esquerdo, porque talvez você não esteja nem conseguindo enxergar, beleza? Você colocar o óculos, chegar ali pertinho, né? Às vezes você tá na televisão, então pode ser que esteja mais fácil, outras pessoas aqui devem estar no, né, no Nokia, e aí não conseguem enxergar. Lembra o Nokia que tinha o jogo da cobrinha? Não sei hoje como que você está assistindo aqui, mas não se atentem, não é sobre isso, tá? Mas eu quero que vocês tenham em mente que o nosso modelo de negócios, o nosso trabalho, ele está descrito dentro dessa imagem ilustrativa que está à direita, tá? Então olha só que interessante, né? Quando a gente está olhando para o que nós temos que de fato fazer, o que que acontece? Perceba que o que nós iremos conversar hoje aqui engloba as duas maiores etapas do nosso funil, que determinam o quê? Se a gente for pensar em um funil, o volume de entrada de oportunidades. E como eu estou falando de uma ciência que é numérica e que basicamente ela acontece por etapas e é natural, e aí já gravem essa palavra, é natural que o volume decaia etapa por etapa. Se tem algo que está no nosso controle, é as etapas que simbolizam a entrada desse funil. O que eu quero dizer para você? Então, quando a gente olha para prospectar e se relacionar e para abordar, a gente está falando de etapas dentro do nosso funil que estão completamente sobre o nosso controle de ação. Depois dali,
a gente já encontra algumas etapas um pouco que, meu, às vezes fogem do nosso controle, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Poxa, porque eu posso ter uma apresentação agendada. Agora, entre ter uma apresentação agendada e ela de fato acontecer, é uma lacuna, perfeito? Eu posso buscar um fechamento, mas buscar esse fechamento e ele de fato acontecer, a pessoa dizer sim, já é uma outra lacuna. Buscar ter acompanhamento das pessoas e ter eficácia nesse acompanhamento, às vezes a pessoa ela para de te responder, ela some, ela te bloqueia, é alguma coisa que tenha ali uma outra lacuna. Óbvio que daqui para frente, quando a gente para olhar para todo o funil, a gente tendo interação entre pessoas, a gente já está diante de uma nova realidade, de novas possibilidades. Mas, como a gente está falando da primeira interação, a primeira interação, ela tem sim uma forma técnica para que ela aconteça de uma maneira que gere mais eficiência. Ah, Canine, então você está querendo dizer para mim que se eu fizer essa primeira interação de uma forma técnica, de uma forma que existe um processo, existe ali orientações a serem seguidas, existe uma condução que leva a uma melhor realização, eu vou melhorar os meus números, eu vou melhorar? Lógico que sim. Se eu ajo de uma maneira muito positiva nessas primeiras etapas, o que acontece? É natural que a tendência de entrada de pessoas por essa parte do funil ela será maior. Consequentemente, as pessoas que navegarão e sairão no final do funil, como de fato uma pessoa que vai se tornar um afiliado, essa probabilidade ela irá aumentar, tá? Então aqui tem alguns direcionamentos, né? Poxa, se eu fecho e a pessoa não fechou, eu peço indicação. Poxa, mas se a pessoa, ela de verdade, né? Ela fechou, então eu vou fazer um trabalho de iniciação, que é eu vou ensinar ela a poder se tornar uma mestre nesse funil também. Ah, e a pessoa não, ela quis comprar produto. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fomentar a recompra. Fazendo a recompra, eu vou gerando o acompanhamento. Então aqui tem algumas diretrizes, uma imagem aqui um pouco mais sucinta que traz toda a visão do nosso modelo para que você tenha na sua cabeça cada vez mais claro essa visão de funil e a importância que existe dentro das duas primeiras etapas, que é a etapa de prospecção e relacionamento que você vai ter com as pessoas e a de abordagem propriamente dita, que é o que a gente vai debater muito aqui hoje, perfeito? No processo de vendas para que você tenha novos afiliados dentro do teu time. Legal? Beleza. Então vamos lá. Entendemos da importância, tá claro para nós. Eu sei exatamente no momento que eu tô, então eu tô no momento que existe um controle que ele pode ser executado claro pela minha pessoa e eu preciso colocar a mão na massa. Ou seja, agora tem que colocar a mão na massa, tem que trabalhar. Até então, né, não que você não tenha feito um trabalho, mas você estava ali naquele trabalho de você com você mesmo, tá? Aí, uma coisa que eu queria passar para vocês é que muito dos nossos objetivos é convidar novas pessoas para conhecer a Hive. Só que a gente não pode parecer insistente. A gente não, a gente tem que despertar a curiosidade dessas pessoas e até o interesse genuíno por parte delas de querer conhecer. E aí, eu quero que você entenda do poder do que a gente vai falar agora, porque no final do dia, todo grande líder, todo head, todo embaixador 4.0, todo embaixador 3.0, todo embaixador 2.0, todo embaixador, afiliado 3.0, perdão, influenciador 3.0, influenciador 2.0, influenciador, toda pessoa que cá está, como que começou a vida dela dentro do modelo de negócio que a gente opera? Gente, 100% foi através de um convite. Olha o peso, a importância, a relevância que isso tem.
Então eu que cá falo com vocês, sabe como começou a minha carreira dentro desse mundo das vendas diretas? Através de um convite. Você que está aqui, sabe como que você decidiu empreender com a Hive? Através de um convite. Então, olha o peso, a importância que isso tem. E olha que interessante, né? A questão é, existem convites que mudam não só vidas, no sentido de mudar a vida da pessoa que foi convidada, quanto existem convites que mudam a sua própria vida. Então, quando o Cadu me convidou, ele estava gerando esse movimento, que é esse movimento dele mudar a vida dele e ter a minha vida também mudada nesse movimento que foi gerado por ele. Por que que eu tô querendo trazer essa visão, né? Porque se a gente for pensar dentro de uma ciência lógica, qual que é a maior tendência que existe dentro de um processo de convite, de um processo de abordagem? A maior tendência que tem é a gente se preocupar com as coisas que são incontroláveis. Ah, como que aquela pessoa vai reagir? Será que ela vai topar ou não? Será que ela está interessada ou não? Será que ela vai me responder? Será que ela vai pensar que eu estou trabalhando com um esquema, com alguma coisa? E a gente fica dentro desse viés de negatividade no nosso cérebro, o tempo todo se bloqueando a ação. E principalmente, se você executa essa ação com esse tipo de pensamento, o que que você acredita que de fato você vai ter maior probabilidade de colher? Se na hora que você vai convidar você acha que está incomodando, se na hora que você vai convidar você acha que você está sendo invasiva, se a hora que você vai convidar você fica muito mais pensando, ah, mas ela não vai querer, ah, ela não vai se interessar, ah, isso será que é para ela? Se cada vez que eu vou agir dentro de uma situação, dentro de um evento que é o mais importante do meu negócio, que é o topaço de funil, eu tenho essa visão negativa, eu tenho esses pensamentos intrusivos, eu não ajo de verdade, né, com a idealização positiva e o resultado positivo daquilo que eu vou fazer, adivinha o que vai acontecer. Você vai ter resultados, você vai ter situações negativas. Eu acho que isso é uma coisa que tem que mudar dentro da tua cabeça, principalmente num primeiro momento, falando sobre mindset relacionado ou mentalidade relacionada ao convite, porque o que que você precisa entender? Na hora que você for convidar, você tem que internalizar que, graças a Deus, que você está fazendo isso. Por quê? Porque foi isso que mudou a sua vida. Porque se você não tivesse sido convidada, você não estaria aqui. E mais do que isso, não olhar só para si, olhar para grandes resultados e grandes acontecimentos que aconteceram, né? Desculpa a ambiguidade, mas oriundos de um convite. Então, poxa, quantas pessoas tiveram a vida transformada por causa que alguém teve a iniciativa de passar a mão no telefone e convidá-las para conhecer um modelo de negócio, para conhecer a Hive. Eu digo isso porque, como eu já treinei muito time sobre esse tópico, eu sei que 95 a 98% das pessoas começam a agir dentro de convite, dentro dessa ação que é muito importante, com a mentalidade 100% negativa. Do tipo, ai, eu tô incomodando, ai, será que fulano vai querer? Ai, será que fulano vai me responder? Ai, meu Deus do céu, será que eu não tô mandando uma mensagem que não tem nada a ver? Ai, isso aqui será que é pra ela? Um monte de dúvida, um monte de negatividade, e aí sabe o que que acontece? A pessoa, ela não consegue agir no número que ela precisa, ela não consegue agir de verdade para ter o resultado que ela precisa ter, porque ela tá o tempo todo pensando no negativo. Agora, o que que eu quero convidar você para a gente começar? Eu quero convidar você a pensar no positivo. Eu quero convidar você a olhar e falar assim: caramba, eu vou ofertar para essa pessoa uma oportunidade que vai mudar a vida dela. Ah, eu vou ofertar para essa pessoa uma oportunidade que mudou a minha vida. Ah, eu vou ofertar a essa pessoa algo que vai trazer independência e liberdade financeira para ela.
competências e habilidades que ela não tem, ela vai estar hábil de desenvolver, ela vai estar conectada com pessoas incríveis, que vai passar direcionamento e orientações maravilhosas. Ou seja, eu quero que você mude esse sentimento teu antes de você agir. Porque se você agir dentro desse sentimento negativo, há a probabilidade de você colher a negatividade, ou você não ter o resultado que você precisa, ou que você deseja, é muito grande. Então, todo grande líder, ele simplesmente, ele começou com um convite. Olha a transformação que pode acontecer na tua vida e na vida da pessoa. E aí, galera, entrando já numa parte mais técnica, a gente precisa ter uma leitura, uma sábia leitura de como o mundo, né, é hoje. Perfeito? Então, como que o mundo é hoje, né? Vamos lá. Hoje a gente vive num mundo, né, infelizmente, inundado de dopamina. Legal? Então, hoje é difícil as pessoas elas prestarem atenção nas coisas. Hoje é difícil as pessoas elas se colocarem dentro de conversas mais densas. Hoje, o que que todo mundo quer? Todo mundo quer bem-estar imediato, sensação de prazer imediata. E por que que eu falo isso? Porque hoje, gente, eu não vou falar nem 98%, mas 100%, 100% das pessoas que você vai convidar estão diante de um aparelho celular. Legal? Ou você vai convidar alguém que tá ali, e não tenho nada contra, tá, gente? Até acho que essa é a melhor vida que existe, né? Num fogãozinho de lenha, fazendo ali a comida, sem só contato com a natureza, não conversando com ninguém, na fazendinha ali. Talvez não, talvez você não vai. Essa pessoa lá talvez não faça sentido nenhum em ser afiliada da Hive. Ela pode ser uma pessoa que ela vai usar os produtos, mas como afiliada da Hive, talvez não faça muito sentido. E às vezes você nem tem nem sabe quem é essa pessoa. Ou ela tem ali, ela não se modernizou, né? Então, assim, será que faz sentido ela ser afiliada da Hive? Agora, então 100% das pessoas que você vai conversar, 100% elas estão diante da tela do celular. Essas pessoas elas estão inundadas de dopamina. Essas pessoas elas estão, e aí eu quero convidar você a ter uma certa reflexão dentro de algo que eu denomino, né, buracos de minhoca. O que significa isso, né, pessoal? Hoje nós somos drenados para dentro de buracos de minhoca nas redes sociais, né? O que eu quero dizer com isso? Então vamos lá, né? Usar um exemplo esdrúxulo aqui para você, né? É, Quando eu estou diante ali, por exemplo, de uma impactação através de tráfego pago, então, as pessoas pagaram para gerar aquela impactação para mim. Então eu estou sendo impactado pelo, entre aspas, ali, vai, todo mundo conhece, sabe o que é o tal do tigrinho. Que seja, estou usando de exemplo. E aparece para mim aquilo ali, e sempre aparece coisas que tocam a gente profundamente, né? É aquele, entre aspas, influencer que ele tem um lucro exacerbado naquilo, ele mostra e ele deixa ali transparecer que ganhar dinheiro é simples, é fácil, é descomplicado, que isso acontece através de um clique na tela. Então, na hora que você é impactado por aquilo, e de alguma maneira, que existem maneiras, né, científicas, existem maneiras, gente, assim, essa galera, né, esse mundo, ele é um mundo multibilionário. Então, quem somos nós perante o volume de dinheiro que eles possuem para poder, né, estudar sobre comportamento humano, para poder entender e interagir sobre comportamento humano, a ponto de automatizar, por exemplo, a nossa ação. Então, às vezes você, numa forma assim, um pouco despretensiosa, você clica na parada. E se você clica na parada, você desencadeia o primeiro gatilho para você cair num buraco de minhoca
infinito, que infinito não digo infinito, porque existem formas de você sair dele, mas na hora que você clica, você vai ficar no mínimo de 4 a 6 meses sendo impactado de maneira religiosa infinitamente sobre aquele mesmo assunto, sobre aquela mesma visão, sobre aquele mesmo tópico, sobre tudo aquilo ali de maneira infinita. E para você sair desse buraco de minhoca leva tempo. E gente, assim, né, para quem não sabe, né, hoje se você pegar, por exemplo, como é o meu Instagram, como é o Instagram da Keila, como é o Instagram da de Fátima, o Instagram da Ana, são Instagrams completamente distintos, porque eles entregam para nós o que a gente quer. E por que que eu quero te trazer tudo isso? Porque sabe como hoje está o Instagram daquela pessoa que você quer abordar? Um buraco de minhoca dela. Ela enxerga, ela vê, ela é impactada sobre aquilo que ela quer, sobre o que faz sentido para ela, sobre aquilo que, poxa, toca a vida dela. Se ela está procurando dinheiro, se ela está procurando ganhar mais, gente, ela deve estar sendo impactada hoje por 5, 6, 7 outras formas de ganho, que é tigrinho, roleta, dropshipping, afiliado, canal Dark no YouTube. Essa pessoa, ela tá como? Ela tá sobre esse tipo de movimento. Então, olha só, é assim que hoje caminha a humanidade. A gente tem que entender que é assim. E por que que eu quero fazer essa leitura com vocês? Porque a gente precisa ser inteligente. A gente precisa entender o mercado que a gente está atuando. Então, qual que é o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês para uma construção eficaz de um convite? Você precisa atuar sobre essa pessoa com uma primeira missão. E qual que é a primeira missão que você tem que ter? Você tem que, de uma certa forma, buscar essa, desconexão, tirar ela dentro dessa matrix, tirar ela desse buraco de minhoca e falar, eu tô aqui. E como que você faz isso? Você tem que entender sobre um gatilho mental muito poderoso, que é o gatilho mental da curiosidade. Você precisa chamar a atenção. Você precisa deixar essa pessoa curiosa. Você precisa deixar essa pessoa, independente de tudo que impacta ela, né? Clique na tela, vem aqui, no meu primeiro mês fiz R$ 200.000, vai aqui, faz o seu produto digital, lança que você vai ficar multimilionário. Cara, você tem que tirar ela desse covil de promessas vãs, de promessas simples, de promessas fáceis. Que, cara, gente, imagina isso, ó, talvez eu tô trazendo para vocês uma leitura um pouco mais profunda, tá? Mas essas empresas, elas, gente, e muitos influenciadores que sejam, esses caras, gente, essas empresas, eles investem milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de reais em tráfego pago. Assim, gente, é desumano, emocionalmente falando. A promessa. Então, o que que a gente precisa enxergar? Como que funciona para a gente poder lutar contra. Então imagina, olha a diferença. Como que eu vou lutar contra? Como que eu vou me posturar? Imagina eu convidando a de Fátima. Oi, de Fátima, tudo bem? Olha, tô te mandando uma mensagem aqui, coisa rápida. Eu comecei a empreender com a Raiva, a gente tem aqui no portfólio cerca de uns 25 a 28 produtos.
Os produtos são incríveis, são produtos voltados para a saúde. Eu queria te convidar para poder te mostrar como é que funciona, para você poder ganhar dinheiro com a empresa. Você vai ter um site. Nesse site ali você vai estar fazendo toda a venda dos produtos. Você vai poder ganhar dinheiro de uma forma onde você tenha recorrência. E aí você vai acabar cadastrando ali alguns clientes fidelidade. Eles vão pagar o preço, que basicamente é um preço de custo, o preço que nós mesmos afiliados possuímos. Você vai levar saúde, você vai levar transformação para essas pessoas, e baseado nessas transformações você vai poder criar uma carreira, que dentro dessa carreira você vai poder, né, vender os produtos, tanto quanto trazer outros afiliados para poder fazer o negócio. Vamos bater um papo? Olha a quantidade de, né, informação desconexa. Imagina a quantidade de informação que você, entre aspas, né, cuspiu a pessoa. E ao cuspir isso na pessoa, ela vai começar a usar a realidade dela para tomar decisão. E a realidade dela é uma realidade que, meu, ela primeiro, né? E assim, com todo respeito, né? Eu estou usando um exemplo, tá? Pelo amor de Deus. Primeiramente, ela pergunta: quem é a de Fátima? Essa é uma primeira pergunta, é um primeiro questionamento. Segundo, ela fala assim, cara, mas como assim? Pegar e ter empresa, ter produto de saúde, cara, eu nunca fiz isso na minha vida. Eu trabalho cozinheira. Terceiro, ela vai falar assim, cara, mas como assim parar agora? Não, é complicado ter produto e ir atrás de cliente e, cara, o que que vai acontecer? Ela vai começar a olhar para toda aquela realidade, aquele entupimento que ela vive, a sensação de tipo, cara, mas que trabalho, que complicado, que difícil. Não, não, não. Então o que que vai acontecer, gente? Nesse momento, ela já vai tomar uma decisão. E essa decisão ela vai ser baseada e pautada em muitas objeções. O que que eu digo? Sempre ensinei. As pessoas elas querem aprender a combater a objeção. E aonde nascem as objeções? As objeções elas nascem muitas das vezes na onde? Na nossa falta de profissionalismo, na nossa falta de inteligência dentro de um processo. Então qual que é o nosso primeiro passo? Eu preciso tirar essa pessoa dessa bolha. Eu preciso falar, opa, sai daí. E sai daí para quê? Para que essa pessoa ela possa ter uma conversa, uma apresentação, um debate comigo. Por que uma conversa, uma apresentação, um debate? Porque, cara, porque precisa se ter isso. É o que a gente fala, né, pessoal? Assim, seria tudo muito lindo, maravilhoso se fazer raiva fosse enviar um vídeo. E seria tão lindo e tão maravilhoso que, de fato, convenhamos, a raiva nem precisaria da gente. Simples assim. O que que é o nosso modelo? O que que é o modelo de venda consultiva? O modelo de venda consultiva é quebra de paradigma. O modelo de venda consultiva é estabelecer novas visões. O modelo de venda consultiva é um debate. Por isso que não dá para você ser um amador. Agora, existe uma diferença bem gritante, tá? E aí eu falo principalmente para você que está começando. Você ser amador, né? E todo profissional já foi um amador, não é no sentido do tipo assim, tô começando, então eu não posso fazer. Muito pelo contrário, se você tá começando, você é o que mais tem que fazer para que você possa se tornar um profissional. Mas não dá, por exemplo, para você agir do tipo, pô, cara, ó, de Fátima, olha, eu queria te convidar para conhecer a Hive, dá uma assistida nesse vídeo aí. Meu, cara, não adianta, não dá para você competir, não dá para você ser assim. Então, o que que eu preciso fazer? Eu preciso atrair essa pessoa para uma conversa. Eu preciso atrair essa pessoa para um debate. Eu preciso atrair essa pessoa para algum momento que eu possa sinalizar para ela ou
perguntar para ela que não existe forma mais inteligente de você fazer isso, né? No sentido de falar, Keila, fala uma coisa para mim. A gente está conversando aqui, eu entendo, mas fala para mim hoje, fazendo o que você faz, quais são as suas perspectivas? Você entender sobre a pessoa, você entender o que que passa na cabeça da pessoa, você fazer uma pesquisa. Keila, tá, eu entendi que você falou pra mim assim que você quer se debruçar, cair pra cima dentro do mercado digital. Keila, mas conta uma coisa pra mim. Como que tá o seu nível de expertise? Você hoje olhando para os predicados, né, de uma certa maneira que tem que ser desenvolvidos, ou que as pessoas às quais você está se inspirando, elas têm. É nítido pra você que você consiga isso? Pô, Keila, você tá falando aqui pra mim que, poxa, cara, você vai ter um retorno rápido, que é uma coisa que, tipo, você tem a nitidez de, pô, esse retorno rápido que ele é prometido, pra quantas pessoas de fato acontece isso? Eu preciso, porque assim, não é sobre duvidar, até porque tem pessoas que nasceram para aquilo, tem pessoas que não vão fazer raiva. Não quero, a questão é, né? Raiva não é para todos. Ponto final. Se fosse para todos, ok. Até porque eu acho que, né, seria a coisa mais simples do planeta, né? Eu bater na porta de todo vizinho meu, ele falar, bom, beleza, eu quero cadastrar e cadastrar o vizinho do lado. Todo mundo ia ter saúde, todo mundo ia ter dinheiro, todo mundo ia ser feliz. Para mim, ó, é simples. Pra mim é no-brainer, né? Uma decisão que não tinha que pensar muito, mas no final do dia dá um trabalhinho porque as pessoas pensam, né? Mas o que que eu quero trazer pra você? Qual que é o primeiro passo? Eu preciso tirar a pessoa dessa matrix. E como a gente faz isso? Gerando curiosidade. Como que a gente gera curiosidade? De uma maneira muito simples, falando pouco. A partir do momento que eu falo muito, lascou. A partir do momento que você manda uma mensagem de 75 minutos, 4 minutos, lascou. Mas, Canina, me dá um exemplo simples. Quer um exemplo simples? Oi, Beatriz, tudo bem? Como é que você tá, minha amiga? Poxa, que saudade de você. Bia, preciso muito falar contigo. Como é que tá a sua agenda aí? Conversa importante. Ah, mas é assim? É assim. É assim. De fato é assim. Hoje a gente precisa chamar a atenção das pessoas. Ai, Canina, mas a Beatriz não me respondeu. O que que eu faço? Ah, a Beatriz não te respondeu? Bia, tudo bem? Olha, eu te mandei uma mensagem aqui, eu acho que você não viu. Você consegue me dar uma posição, por favor? De fato é importante. O que que eu tô fazendo? Eu tô sendo uma pessoa estratégica, inteligente, cirúrgica, sabendo como a outra pessoa funciona. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou ter uma conversa. Mas qual que é o primeiro passo? Que é onde a gente erra demais. É vomitar coisas. É sair num nível de empolgação que muitas das vezes se confunde, né? É um misto de empolgação com desespero. E nesse misto de empolgação com desespero, sabe o que acontece? Acontece que na hora que você tá nesse misto de empolgação com desespero, aquela outra pessoa sente. Se é empolgação demais, ela fala, putz, essa daí foi enganada. Aconteceu alguma coisa. E se é um desespero, a pessoa fala, puta, tá desesperada, vai querer se abraçar em mim? Eu lá sou tronco pra desesperado. Então, eu não tô querendo vender, eu tô querendo um encontro. Por quê? Porque vai ter que ter uma conversa, vai ter que ter uma explicação. E até, gente, assim, com toda a humildade do mundo, tá? Todo mundo que tá aqui precisa aprender a se desenvolver comercialmente e precisa aprender a desenvolver uma negociação. Você que tá aqui, sinceramente, você precisa aprender a negociar, aprender a explicar. Você precisa de que é o que a gente fala de minutagem. Você precisa de minutos de reunião. Você precisa de minutos
de apresentação, para que você possa aprender a ser persuasivo, para você poder aprender a tocar as feridas, para você aprender a fazer as perguntas certas, para você aprender a contornar a objeção usando as palavras da própria pessoa. Existem muitas técnicas de negociação, existem muitas formas de você poder agir e ser, assim, gente, extremamente persuasivo. Mas não adianta nada, ela tá no livro. Só esse ano, gente, eu li uns 5 livros de persuasão. Tá tudo aqui, ó. Tô olhando para eles aqui, ó. Persuasão em massa, persuasão específica, gente, assim, né? Assim, copywriting. E o que que precisa acontecer? É legal demais. É bonito demais, né? Quer começar por um? Leia Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um livro de persuasão. Só que não adianta estar no livro. No livro é poder em potencial. Agora, quando você executa, se torna poder absoluto sobre o teu controle. Você aprende. Então, bum, chamei a atenção. Beatriz me respondeu. Pô, Canina, tudo bem, graças a Deus. Como é que você tá? Pode falar. Tô aqui. Dentro desse momento, eu tenho 3 possibilidades. E aí, eu posso deixar claro para vocês. Óbvio que você vai ter que alinhar um pouco com a tua realidade. Você vai ter que alinhar um pouco com a tua realidade, né? Então, assim, não adianta. Às vezes a sua realidade não é ser uma empreendedora, uma pessoa, né? Que tem um pouco desse perfil. Você tem que colocar uma pitada de você. Não dá para ser desconexo. Você tem que colocar uma pitada de você na parada. Mas você tem basicamente 3 formas de você poder impactar aquela pessoa. E que, cara, isso aí eu aprendi há anos e para mim funciona até hoje, que é uma forma direta, uma forma indireta e uma forma super indireta. Então eu posso falar diretamente para a pessoa. Aqui lá comecei a empreender como empresa. A gente é hoje, né, sócio do fundo de private equity da XP Investimentos. É uma baita oportunidade de negócio. Eu já tive um olhar assim um pouco claro até do que você poderia somar para dentro do projeto. E eu queria sentar um papo e conversar contigo. Ou você pode falar, Keila, amiga, olha, eu andei tomando algumas decisões na minha vida. Uma das decisões que eu tomei foi de buscar ali resultados financeiros diferenciados. Eu cansei da minha vida, de fato. Eu comecei um novo projeto aqui. Esse projeto ele tá me impactando, impactou demais assim a minha pessoa. E eu tenho certeza que ele pode causar esse impacto para você. E eu queria ter a oportunidade de sentar contigo e te conversar um pouquinho. Ou às vezes, nem necessariamente, pessoal, porque assim, eu às vezes falo algumas coisas e eu sei que tendem todo mundo a levar no by the book, né, linha por linha, mas a questão é, às vezes você vai muito mais investigar e agir cirurgicamente do que querer falar sobre você. Então, no sentido, né, pô, Bia, agora que você me respondeu, fala uma coisa, como é que tá a sua vida? Você tá bem? Pô, não sei o que, tô com um pouquinho de ansiedade aqui, algumas coisas estão me tirando meio do sério. Pô, legal, mas assim, entendo, falando em ansiedade, mas por quê? O que que tá te tirando do sério? Pô, minha realidade financeira tá complicado, eu tô passando por umas dificuldades aqui, eu não sei meio que buraco pra onde sair. Poxa, que bom então que você me respondeu. Eu queria conversar contigo a respeito exatamente desse desafio que você tá passando. A gente consegue tomar um café? Você precisa ter esse jogo de cintura, né? Vão ter pessoas que vão ser muito mais sobre perguntas, entender como é que ela tá, entender como é que tá a vida dela e ofertar uma solução, mas uma solução que você não vai vomitar, você não vai cuspir, porque não dá pra cuspir, vomitar raiva e querer que a outra pessoa engula. Você vai conversar, você vai ter que conversar, você vai ter que chegar e sentar e falar, poxa, talvez agora eu vou precisar de um norte, né? Ter uma apresentação, porque eu não sei apresentar. Então, poxa, Upline, quem tem aí uma apresentação, a mais recente para me passar, vai lá, faz o download lá dentro da Hive Academy. Você vai precisar se virar. Você precisa de minutagem, de negociação, de experiência, de venda.
Então eu posso ser completamente direto à pessoa, mas ao mesmo tempo eu posso ser indireto. O indireto, qual que é a ideia, né? Às vezes você tem uma pessoa que você dá uma nota muito alta, ou você quer falar com uma pessoa que é um empresário, já é uma empreendedora, uma pessoa que se enxerga hoje, que é um potencial, que teria a possibilidade de estar com a gente e que tem uma nota maior que a tua. Você pode usar o indireto. Falar, olha, cara, eu comecei a empreender aqui com uma marca que, poxa, tá me trazendo muita alegria, porque a gente tá junto, né, de nomes importantes do mercado, e eu queria sentar contigo para te trazer ali uns detalhes para saber sua opinião. A gente consegue tomar um café? A sua opinião me importa. A única coisa que eu digo para você, quando você for aplicar o indireto, só toma cuidado, por favor, para você não ser uma pessoa que você se diminua, que você se coloque ali, né, no cocô do cavalo do bandido. Por quê? Porque não é sobre isso. Se você se diminuir muito, olha, então, você sabe que eu nunca fiz nada na minha vida, que eu nunca empreendi, nunca tive uma situação financeira. Cara, cara, né, porque quem que vai querer fazer negócios com você? Fala comigo. Outra, né, pessoal? Assim, cara, quando você vai apresentar, gente, assim, o que eu tive vendo recentemente, assim, tipo assim, de palestra, de evento, algumas que eu participei, assim, cara, que eu falo assim, que a galera, meu, rapaz, o cara pega o microfone, a primeira coisa que ele fala, ele sobe no palco, a primeira coisa que ele fala, não fala nem bom dia, boa tarde, boa noite. Ele fala assim, gente, desculpa, eu não sou palestrante, tá? Vai se ferrar. Por que que eu falo isso? Porque a partir do momento que você sobe e você fala isso, pra onde a sua autoridade foi? Me desculpe, não sou palestrante. Pensa que assim, imagina assim, a quantidade de gente que tá aqui, gente, me desculpa, né? Que eu sei o que você faz quando ninguém está vendo. Mas imagina a quantidade de pessoas que estão aqui que chega para apresentar a rádio e fala assim: olha, eu vou te falar aqui, tá? Me desculpa assim, tal, né? E se coloca já na hora de apresentar numa situação de tanta inferioridade, de tanto do tipo assim, nossa, desculpa, não, ou se não, coloca a outra pessoa num patamar tão elevado. Nossa, eu sei o quanto que o teu tempo é valioso. Nossa, eu sei o quanto que você é uma pessoa relevante. Nossa, eu sei. Gente, como que você quer, né? Como que você quer, né, ter um resultado agindo dessa maneira, sendo que é uma situação que você tem que dominar. Faz sentido isso que eu tô falando, pessoal? Nossa, olha, eu já vi muito, porque eu também já participei de muitas situações onde, pô, eu tô junto com uma pessoa do meu time e a pessoa do meu time ela edifica outra pessoa, coloca outra pessoa lá na estratosfera. Ah, esse aqui é o Karina. Você já cria aquela lacuna, né? Aquele espaço de tipo assim de autoridade. Não, cara, você tem que chegar e falar assim, olha, tempo é importante para nossa vida. Conversas produtivas, elas são importantes para nós. Se envolve. É você. Não é, agora eu vejo tanto cheio de dedos, né? Até porque ninguém quer fazer negócios com uma pessoa que não tem autoconfiança. Ninguém quer fazer negócios com uma pessoa que não fale assim: "Uau, cara, esse cara tá indo para lá, eu quero ir junto com ele". Não. As pessoas não querem fazer negócios com esse tipo de pessoa. Beleza? Então você pode convidar indiretamente. Bia, jogo rápido, comecei a empreender, tô empolgado, só que eu sei que você é uma pessoa que já empreende há mais tempo. Eu tô aqui num processo de desenvolvimento super diferenciado para mim. A gente consegue tomar um café para eu poder te trazer alguns detalhes? Eu queria ouvir sua opinião. Eu acho que ela é importante, é relevante para mim. A gente consegue conversar? Aí, o que que eu a única coisa sugiro? E gente, não tem nada de errado você fazer dessa maneira. O que que eu sugiro que você faça, se você for fazer dessa maneira? Na hora que você for conversar de fato com a pessoa, corrija a rota. Para não deixar aquela pessoa numa posição muito neutra.
Então, um exemplo, chegou com a Bia, Bia, que bom que a gente tá aqui, pra tomar esse café, bater esse papo. Pô, tô muito feliz. E a propósito, eu acredito que o que eu vou conversar contigo aqui faz todo sentido pra você também, tá? Então, mais do que um olhar de opinião, vamos bater um papo, você olhando com um olhar de decisão, porque eu acredito que isso daqui pode caber pra tua vida também. E aí, Bia, como é que tá a sua vida? Conta pra mim. Então eu tiro daquela situação do tipo, ah, só vou dar opinião, sim ou não, legal ou não legal. Não, perdão, legal ou não legal. Não, eu tiro daquela condição para que a pessoa possa me trazer um sim ou não. Uma coisa, gente, já vai uma dica, já entrando um pouco lá para frente do que indo para trás, né? Então deixa eu dar um pelezinho para frente aqui, ó. Uma coisa que é legal sempre antes de começar uma reunião, pessoal, já fala pra pessoa real, fala, olha, de Fátima, a gente tá aqui conversando, vou te apresentar tudo e ó, posso ter um compromisso com você de na hora que a gente terminar você me dar uma posição, positiva ou negativa que seja? Você me falar um sim ou não? Podemos deixar esse compromisso? Porque é simples, né? Ah, podemos. Ah, eu não sei muito fazer fechamento, eu não sei muito como conduzir. Antecipa, faz antecipação. Chegou no final, acabou, tirou as dúvidas. Acabou, tirou as dúvidas. A pessoa tá lá, eu sei ela. Pô, de Fátima, bom, como eu te falei no começo, vamos trabalhar junto? Beleza? Pessoal, é, preze pelo profissionalismo. Conquiste a atenção das pessoas antes de fazer um convite. Não seja aquela pessoa que vomita, que gospe, manda aquela mensagem que não tem nada a ver. Cara, se você não tem uma conexão, se você não criou uma conexão, não convide. Se a pessoa não está com a atenção voltada para você, não convide. É preferível você insistir em criar essa conexão, em chamar essa atenção, para depois convidar. Ah, mas vai levar mais tempo, tudo bem, mas vai ser mais eficaz. Você mandar um vídeo do nada, um negócio do nada e do nada, não é do nada. Ou também mandar coisa do nada. Ontem um cara que não fala comigo há uns 8 anos, manda pra mim um negócio do tipo assim, cara, oi, tudo bem? Sabe? Tipo assim, oi, tudo bem? Tipo, cara, fala comigo há 8 anos. Você também às vezes mandar um oi, 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 Fátima, tudo bem? Seja mais profundo. Oi, Keila, tudo bem? Olha, cara, aconteceu uma coisa aqui, acabei de lembrar em você, precisava muito falar contigo. Me retorna aqui. Olha a diferença. Oi, tudo bem? Tudo bem. Ninguém tem tempo a perder, né? No sentido de, cara, não é oi, tudo bem. Já traz um complemento pra isso. Então, tipo assim, você não vai chamar a atenção mandando oi, tudo bem, tá? E aí, galera, o que que eu queria trazer pra vocês, pra gente poder encerrar? Busquem sempre trazer a conversa para um ambiente que facilite e te oriente profissionalmente, no sentido de, ah, mas fala pra mim o que que é, Keila, já me manda tudo aqui. Oi, De Fátima, mas já me manda tudo aqui, fala pra mim o que que é, já quero saber. Se você conseguiu fazer um bom trabalho de chamar a atenção e despertar a curiosidade da pessoa, sabe o que muito provavelmente vai acontecer? A pessoa já vai querer saber. Ela não vai querer esperar o café. Ela não vai falar assim, tipo assim, ah, mas o café que a gente marcou vai ser só daqui 5 dias. Já me fala já. Já fala pra mim do que se trata. Gente, quando você estiver diante disso, já marca na hora uma videochamada com a pessoa. Carmen, sem problemas. Eu podia te adiantar aqui, mas isso não é nem um pouco profissional. Vamos fazer o seguinte, eu tô olhando minha agenda aqui, daqui meia hora eu tenho meia hora livre. A gente consegue fazer uma videochamada?
Ah, não consigo fazer agora, Canina, mas consigo fazer então daqui 2 horas, beleza? Beleza. Mas bata o pé profissionalmente, bata o pé em sua defesa, porque, cara, e além do mais, né, gente, se você manda lá um vídeo de meia hora, mais um PDF de 45 páginas, mais uns 5 áudios na sequência de 2 minutos, cara, pô, meu, e aí, com aquele monte de pressuposição, né? Não, amiga, porque eu imaginei você aqui, porque você é a pessoa que vai não sei o que lá, e é você, minha amiga, que vai arrebentar, porque você. Pá, 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 e você, principalmente, porque você não teve ferramenta, você não. Você. Assim, gente, as pessoas elas não gostam de ser comandadas, né? Porque ao mesmo tempo que, tipo assim, na tua cabeça tá, puta, a Carmen é boa pra cacete, porque ela faz aquilo ali, ela tem aquelas pessoas, ela não sei o quê. Na cabeça da Carmen, ela tá pensando no relacionamento dela com o marido dela que tá desafiador. Então como que você quer, tipo assim, é, cara, como que você quer atuar na cabeça dela dentro de um cenário ou pondo pressuposição que às vezes, por exemplo, o relacionamento com o marido dela tá desafiador por causa de tudo isso que ela é e que você tá projetando. Você acha que você vai conseguir penetrar por causa disso? Ela vai falar assim: nossa, se eu colocar tudo isso na minha vida, meu marido, daí sim que ele me mata. Aí sim que ele pega a mala e sai de casa. Mas por pressuposições ou coisas que você imaginava, que estava na sua cabeça, que era o que você achava. Então, gente, olha a importância de você ter tempo, de você conversar, de você falar, perguntar para a pessoa, falar assim: "Nossa, Carmen, que legal, como é que estão as coisas? Que bom que a gente está conversando. Fala uma coisa para mim, como é que tá a sua família, como é que estão os negócios, como é que tá". E aí, mediante a isso, você encaixa o quebra-cabeça, porque ela vai te dar as peças, e não porque você vai achar que você tem as peças. Porque o nosso ego, ele nos impulsiona a agir dessa maneira, pessoal. É natural, o nosso ego, ele é tão aflorado que ele nos impulsiona a acreditar que nós sabemos o que é o melhor para a vida do outro. Não é verdade? Cara, a gente acha que a gente sabe o que é melhor para a vida do outro, sem saber o que está acontecendo. Olha que doideira. Então, é tudo muito mais sobre, cara, eu preciso ter um tempo de qualidade com aquela pessoa para poder conversar com ela. Como que eu vou fazer isso de maneira estratégica? Vou chamar a atenção. Como? Gerando curiosidade. Dessa curiosidade, eu levo para um tempo com ela. Então, eu sou firme, eu sou posturado. Eu preciso ter meia hora, no mínimo, para poder ter uma conversa com a pessoa para saber como é que tá a vida dela. Para dentro dos desafios, dentro dos problemas, dentro daquilo que ela precisa, eu montar o quebra-cabeça da raiva, porque a raiva hoje ela pode impactar muita coisa, ela pode impactar levar habilidade para a pessoa, ela pode impactar levar uma rede de relacionamento para a pessoa, ela pode impactar levando solução financeira para uma pessoa, ela pode impactar levando saúde através dos nossos produtos para uma pessoa, ela pode impactar levando uma comunidade para aquela pessoa, ela pode impactar de um monte de forma. Agora, como ela vai impactar? Aí, meu amigo, minha amiga, eu preciso conversar. Eu preciso saber. Eu falo, né? E aí, para a gente poder encerrar, uma das maiores aulas que eu tive, o Martin Reed, ele muito me lapidou nesse sentido, mas por exemplo, eu comprei um único curso na minha vida de desenvolvimento pessoal, de aprender habilidades e tudo mais. E esse único curso que eu comprei na minha vida foi engraçado porque, assim, como que foi o processo? Um cara me ligou e ele falou o seguinte, falou, tudo bom, Thiago, como é que você tá? Deixa eu te falar uma coisa, você foi indicado pelo XPTO, ele falou muito bem de você, e eu tomei a liberdade de te ligar, meu nome é Eduardo, eu queria ter a oportunidade de sentar com você durante meia hora, 1 hora, para eu te explicar, primeiro, o porquê que ele te indicou, segundo, e segundo, né, para que você pudesse entender sobre o nosso treinamento, que ele é um treinamento exclusivo, só entra basicamente quem foi indicado, é para poucas pessoas, e eu queria aí, de uma forma muito profissional, te explicar todas as etapas, como que ele funciona, porque eu acredito que pode ser algo muito interessante para você. Falei, uai.
Beleza, vamos sentar e vamos conversar. E na hora que eu sentei e conversei com esse cara, o que que ele fez? Durante 10, 15 primeiros minutos, ele conversou comigo. Ele perguntou sobre a minha vida, para gerar uma primeira conexão, para saber como é que eu tava, para saber o que que eram meus anseios, para saber o que que eram minhas metas, meus objetivos, aquilo que eu queria. E ali, depois daquilo ainda, é que na época, né, gente, até posso falar para vocês, ó, 2013, faz tempo. Ele pegou uma folha e ele me entregou uma folha. E nessa folha, por exemplo, tinham 10 coisas que aquele treinamento resolvia. E na hora que ele falou para ele me entregou a folha, ele falou assim, ó, dessas 10 coisas, assinala para mim quais são as mais importantes para você e aquilo que você está procurando agora. E eu assinalei dentro das 10 três coisas. Dentro dessas três coisas que eu assinalei, acredito que ele me vendeu. Ele me vendeu o treinamento para resolver essas três coisas. E na hora que ele me vendeu para resolver essas três coisas, o que que eu fiz? Eu comprei. Porque eu tinha uma dor, ele identificou a dor, ficou claro e nítido, ele me ofertou uma solução para aquela dor específica e eu comprei. O treinamento, ele não tinha só aqueles três tópicos, ele tinha os 10. Mas por que que ele ia tocar num assunto ou ele ia falar de um tópico que, por exemplo, não me interessava? Se ele chegasse para mim e falava assim, não, mas você vai aprender a falar em público. Eu ia olhar para a cara dele e falar assim, meu amigo, aprender a falar em público, eu já estou fazendo um evento para mais de 350 pessoas. Se tem um negócio que eu não preciso é botar dinheiro agora para aprender a falar em público. Ah, não, vai... Então assim, o que que acontece? Por que que eu tô falando isso para você? Ele não quis presumir o que eu precisava, ele não quis se antecipar o que achava que eu queria. Não, ele fez um trabalho de um vendedor consultivo, que é uma entrevista, que é fazer as perguntas certas. Para fazer as perguntas certas, o que que ele precisa? De tempo comigo. E para ter tempo comigo, o que ele fez? Ele fez o convite exato. Porque se ele tivesse me ligado, pô, Thiago, eu queria te convidar, cara, para você participar do nosso treinamento. É um treinamento de oratória, desenvolvimento de líder. Eu tenho certeza que é uma coisa que pode ajudar muito. Você vai aprender a falar em público, você vai se desenvolver, você vai poder impactar muito mais as pessoas. São 3 meses de treinamento, uma vez por semana, e pá, 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 pá. O que iria acontecer? Eu iria perguntar para ele na hora que ele tiver me ligado, tá, mas beleza, quanto custa isso daí? Porque eu já iria para uma decisão para ver se, pô, cara, já não faz muito sentido para mim. Quanto custa? Aí ele ia falar, eu falo assim, não, hoje o treinamento custa de 1.000 a 3.000, na época eu acho que era 3.000 reais. Custa 3.000 reais. Sabe o que eu ia falar para ele? Não, obrigado. Não tenho interesse. Eu tenho certeza que ia acontecer isso. Eu ia falar, não, obrigado, eu não tenho interesse. Agora o que ele fez? Pô, me deixou curioso. Usou um gatilho de exclusividade. Ó, são poucas pessoas. É só quem é indicado. É um negócio diferenciado. Para uma conversa exclusiva comigo. Então, olha só como amarra-se muito bem e voltando o topo do funil para que haja volumetria para que tenha mais saída. Ele faz isso com 100% das pessoas que ele fala. O que ele fez comigo, ele faz com 100% das pessoas? Faz 100% das pessoas. Todo mundo compra? Não, mas ele faz com 100% das pessoas. Se você vê o meu convite, sabe como é que é o meu convite? O meu convite ele é igual para 100% das pessoas. Ah, é igual. O convite é igual. A conversa, óbvio que não, que é outra pessoa. Mas o convite ele é igual. Por quê? Porque eu encontrei um modelo de convite que a cada 10 que eu faço, 7 querem me ouvir. Se 7 querem me ouvir, ótimo, tô lindo. 7 querem me ouvir. É isso que eu quero que você encontre dentro de você. Uma forma que você, a cada 10, 7 querem te ouvir. 6 querem te ouvir. E no começo, sabe o que você vai encontrar? A cada 10 que você fizer, 2 vão querer te ouvir. Mas aí vem uma dica. Para de ficar toda hora querendo reinventar. Imagina que você precisa ter uma espinha dorsal. Essa espinha dorsal ela tem que se aprimorar. Porque se eu fico o tempo todo
Ah, eu fiz assim, não deu certo, descarta. Ah, eu fiz assim, não deu certo, descarta. Ah, eu fiz assim, não deu certo, descarta. Você nunca vai enxergar num produto bem acabado. Como que funciona? O cara vai fazer um iPhone, ele faz um V1, não faz? Aí ele fez o V1. Aí o V2, o que que ele fez? Ele pegou o V1, jogou no lixo e fez um totalmente novo? Não. O que que ele fez? Ele pegou o V1 e aprimorou. V2. Aí, o que que ele fez? Ele faz fazer um V3. Ele pegou o 2, jogou fora. Não. Ele pegou o V2, aprimorou e virou V3. Por que que eu quero dizer para. O que que eu quero falar com isso com vocês, gente? A esmagadora maioria das pessoas, sabe o que elas fazem? Elas jogam tudo fora. Hoje, se você pegar quais foram os seus melhores convites e como que eles funcionaram hoje, dever de casa, tá? Hoje é o dever de casa. O que que eu tenho que fazer? Olhar para todos os meus convites e ver como é que funcionaram os melhores. E encontrar uma lógica no caos. Você vai encontrar uma lógica, você vai falar: caraca, velho, funcionou dessa maneira, tem uma lógica aqui. Só que para cada um eu faço diferente, eu faço de uma forma, eu falo de um jeito. Cara, deixa eu prestar atenção no que o Canina falou, deixa eu encontrar o padrão. Encontrou o padrão, desenha sobre o padrão. Valida, tá funcionando? Valida. Não mexe, para de ficar mexendo, para de ficar mexendo. Faz toda a diferença, galera. Beleza? Pessoal, vai ficar gravado, depois lá no YouTube, quiserem revisitar. Importante. Recrutou um novo afiliado, manda esse treinamento para a pessoa assistir, para ela ficar nesse mesmo mood. Para você que é um afiliado que começou agora, que está assistindo a gravação, faça seus primeiros convites junto com o seu patrocinador, junto com a tua linha ascendente. Não tem nada de errado nisso. Para que já possam ser corrigidos logo no começo os pequenos detalhes. Escreve um script, manda para a pessoa, para ela validar, não tem nada de errado nisso. Eu prefiro que você faça assistido do que você fazer simplesmente da tua cabeça. Nesse primeiro momento. Depois, você vai estar voando, você vai estar com autoconfiança, você vai ver que funciona. Mas redija algo, coloca alguma coisa no papel que está na sua cabeça, manda para alguém validar, fala: olha, dá uma olhada, o que você acha disso daqui? Tá bom? É importante a gente ter essa troca, já que a gente tem essa possibilidade aqui dentro. Tem muito lugar, gente, que as pessoas andam sozinhas, que elas não têm apoio, não têm suporte, não têm nada. Caramba, a gente tem esse benefício aqui, por que não usar? Beleza? Galera, ótimo sábado, um beijo, beijo, beijo no coração de todo mundo. Vamos para cima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Fui.